espírita, depois entre irmãos de todas as religiões, depois entre irmãos agnósticos ou ateus. Tudo é filho de Deus, mesmo que eu não queira aceitar o Deus que me impuseram ao longo da história. Porque se a gente for também conversar, às vezes, ao invés de lançar o anátema, o preconceito de que porque que aquela pessoa tem uma certa uma coisa mal resolvida. Se a gente for sempre conversar com uma pessoa hoje que fala, hoje eu sou ateu, ou então eu sou agnóstico, eu só vou acreditar com provas científicas, eu não tenho mais um discurso e não quero caminhar por um pensamento religioso. Se a gente abrir o coração e ter a paciência, que é trabalhar assim, é um trocadilho de palavras, né? Antes, vou só interromper o raciocínio aqui, pedir desculpa a todos vocês aqui que estão presentes, porque eu também não dei boa noite ao pessoal que está aí, ó, dentro dessa caixinha aí, interessante, né? Cabe bilhões de pessoas dentro desse celular, é uma coisa impressionante. Então, eu queria dar uma boa noite ao pessoal todo que acompanha a gente aqui pelas ondas eletromagnéticas e espalham pelos portais aí de todo esse planeta que não puderam vir aqui. Então, voltando ao raciocínio, onde eu parei na ciência da paz. É um trocadilho, porque isso não quer dizer paciência. É porque a gente quebra e faz paz e ciência. Ciência de conhecer, de conhecimento, ter ciência. Ter ciência de algo e um conhecimento mais profundo de algo automaticamente nos traz um pouco de serenidade e tranquilidade. Por quê? Porque eu tenho domínio daquela matéria, eu tenho ciência profunda daquela matéria, eu não preciso aumentar o tom, brigar, discutir, porque eu tenho bons argumentos. Com bons argumentos, ninguém precisa aumentar o tom de qualquer discussão. O bom argumento me dá a serenidade para eu trabalhar o ambiente de paz em qualquer local, em qualquer ocasião. Então, ter a ciência, a tranquilidade e não querer impor nada a ninguém é ter a paciência, é a ciência da paz, ciência que constrói o ambiente de paz. Então, volta na paciência até os irmãos que hoje não aceitam esse pensamento religioso, porque se a gente for conversar a fundo e ver o conhecimento que ele traz, às vezes ele está mais em paz na questão do que foi imposta para ele, do que é a religião. Vocês já perceberam? Muita gente tem uma coisa muito mal resolvida e do que foi imposto, do que é Deus, aquele Deus que tem que ser aceito, meio que impositivo, né? O Deus que olha a gente, às vezes coça a barba, bate o cajado e fica vigiando, e cuidado, aquele Deus que pune. O Deus que pune dá um pouco certo de receio, dá medo, a gente vai e caminha sem muita paz, mas Deus é paz, Deus é amor. Deus permeia todos os cantinhos, não os dessa sala, também desta sala aqui, ó. Todos os cantinhos, ocupa todos os espaços vazios dessa sala, mas o Deus da doutrina espírita é o Deus que não está só aqui, ele está permeando todo o planeta. Não, ele não permeia todo o planeta, ele permeia todo o universo. É um Deus, vamos brincar de trocadilho de palavras, é um Deus interestelar, é um Deus das galáxias. Não é o Deus que volta ao planeta, a Terra, que vigia os habitantes que estão nesse planeta, vendo o que eles estão fazendo de certo, de errado, lançando desafios e missões e falando, eu sei o que vai acontecer, eu falo para não experimentar dessa fruta, eu já sei que vocês vão experimentar, eu vou esperar, e vocês experimentaram, agora eu lanço o castigo, e a gente fica correndo atrás, sempre se sentindo devedores, e tendo que pagar um pecado original. Eu estou só fazendo um apanhado de tudo que às vezes nos é imposto dentro do pensamento religioso e que nos tira um pouco a paz. Já percebeu que em muitas situações o que é colocado dentro de conceitos
de religiões tira a paz da gente. É por isso que muitas vezes a gente vai discutir religião com o outro, aumenta o tom, e às vezes fica nervoso, ou briga, ou não aceita o que ele vem falar, ou às vezes afasta e tem medo, fala, nossa, não vou lá no centro de jeito nenhum. Mas se às vezes apresentar um centro espírita, eu estava até na segunda-feira falando lá no Semeador, um ambiente tão tranquilo, de tanta paz, claro, o ar agradável, aprazível até, né? de acolhimento. É o ambiente aqui também, aberto, uma sensação boa, natureza ali, construções. Olha que beleza, se a gente for apresentar um centro espírita para alguém, para um familiar, e falar, vamos lá conhecer, pode convidar para vir aqui no Maria Lobato, eles vão olhar e falar, nossa, isso aqui é um centro espírita, né? Olha e falar, não, mas é um ambiente de paz. E às vezes a pessoa, por ignorar um fato, não no tom pejorativo de ser ignorante, de não conhecer, de ter um intelecto inferior, não. O ignorante é aquele que ignora o fato. E por medo de o que pode acontecer dentro do centro espírita, por certos impositivos e chaves que travam cadeados mentais religiosos, porque colocou esse Deus que não é tão pacífico assim, me afasta de eu chegar e ter um conhecimento do que é um centro espírita. E às vezes eu passo uma vida inteira querendo às vezes conhecer, mas com medo de enfrentar uma situação, de trair o que vem construído dentro da família. Às vezes até na hora de preencher o censo, eu estava lendo até uma pesquisa que tem a respeito do censo. Muitas vezes a pessoa lá no censo, quando vai preencher a religião, ela olha, isso é muito do brasileiro, né? Ele olha e fala, eu vou para o católico. Nada contra os católicos, de jeito nenhum. Eu também cresci, fui batizado, fiz a primeira comunhão, adoro ir na missa até hoje, de olhar, de ver os ritos, entender um pouco da teologia católica, mesmo porque viemos de um ambiente de vários estágios de aprendizado dentro do catolicismo. Ou talvez 80% até mais por cento dos espíritos que dão mensagens dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema, né, da noite da paciência. Eu vou tirar um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que quem assina são vários freis católicos, doutores da Igreja Católica, do catolicismo, freiras, ou todos que trabalharam dentro do catolicismo. E muitos dos espíritas já foram católicos. Isso é melhor do que outro? Não, é só uma questão de união, de conexão, porque todos somos filhos de um mesmo Pai. Então, de olhar e falar assim, nossa, então aqui o centro espírita é a mesa branca, né? Olha só a mesa branca, e a gente já imagina, tanta gente imagina tanta coisa que pode acontecer nessa mesa branca, né? E aí você olha e fala, não, é uma mesa branca que tem um copo de água que vai ser absorvido pelas energias, que a energia está em todo lugar. E aí a gente vem, absorve, fluidifica a água, recebe para trabalhar bem o espírito, para a gente também manter esse ambiente de paz durante o resto da semana. E aqui às vezes tem trabalhos durante a semana, trabalhos de comunicação com os espíritos, aí a base da doutrina espírita mesmo, comunicabilidade entre os espíritos, e isso sempre existiu. Se em algum momento ou outro, isso também eu já comentei, né? Se em algum momento ou outro foi proibido, é porque então existiu e existe. E que foi proibido porque a gente não tinha conhecimento refinado e principalmente competência moral. A gente não tinha uma certa evolução moral, engraçado que até hoje, né? Evolução moral para a gente ter um contato tão ostensivo e às vezes de entrada com o plano espiritual. Por que isso? Porque a gente, sendo muito ainda apegado ao elemento material, por isso que a gente está reencarnado num planeta muito tangível, né? Planeta sólido, material, a gente sempre barganha, e não é culpa do que a gente faz hoje, até com o próprio movimento espírita.
É porque a gente ainda é acostumado assim desde criança, a gente vem e ganha, toma uma vacina, ganha uma balinha, depois cresce, tira nota boa, ganha isso, um presente. Aí tem datas comemorativas para ter a troca dos presentes, então eu entrego uma festinha para ter a troca do presente. Tudo bem, então isso é condicionado. Então a gente vem e a gente condiciona a trocar tudo. Então muitas vezes a gente vem no centro, que seja esse primeiro movimento. Eu vou no centro para ter uma troca. Ou quem vem aqui no centro, que está com a vida às vezes perfeita, acabou de ganhar nessa mega cena que acumulou várias vezes, vem aqui para consultar com o mentor, ouvindo uma sessão de trabalho espiritual para falar assim, minha vida está ótima, eu vim aqui só para falar que está tudo bem, eu estou manter o meu padrão evolutivo, vencer minhas más inclinações e vou agora dar uma volta ao mundo e ainda vou trabalhar e fazer muito trabalho em prol da humanidade. Beleza? Tchau, mentor. É muito raro, o mentor vai olhar e falar, nossa, o ano inteiro, todo mundo às vezes vem aqui primeiro com uma troca, né? De uma dificuldade que está enfrentando em casa, às vezes uma doença difícil, ou enfrentando situações mentais, psicológicas. É interessante, então a gente vem por esse primeiro processo. E às vezes fica preso também na troca, aí vem para tomar um passe, receber água frutificada, buscar paz. Mas será que a gente está exercitando isso que a gente vem buscar aqui? Esse é um grande questionamento que a gente faz, é uma provocação para todo mundo. Será que a gente vincula o que a gente veio exercitar mentalmente aqui durante esse período aqui curto, que é uma reunião pública, e o que eu faço nos intervalos entre uma reunião e outra? É muito mais importante o que eu estou realmente fazendo quando eu saio daqui e vou voltar na outra semana, na outra quarta-feira, aqui mesmo. O que eu construí em ambiente de paz durante esta semana? E uma coisa interessante é, às vezes o que vai me vincular ao centro que eu frequentei são os trabalhos que eu entrar para tentar ajudar nos trabalhos existenciais da casa. Por isso que todo final de reunião tem sempre a apresentação, ele apresentou todas as dinâmicas, todas as dificuldades enfrentando, depois sempre tem os convites, pessoal, tem isso, o centro está fazendo isso, está fazendo essa campanha, tem esse trabalho assim, tem o trabalho da sopa, tem o trabalho da campanha, isso é fundamental. Os trabalhos são as provas práticas de começar a construir tijolinhos de paz dentro do espírito e fazer a tarefinha de casa. A tarefinha de casa é abrir um pontinho de luz no lar de cada um e exercitar isso. É uma disciplina, eu sei que não é fácil, falei também e falo para em todos os lugares que eu vou, é difícil até executar isso na minha casa, então eu falo com a dificuldade que eu tenho, mas eu tenho que insistir, falar e enfrentar, de fazer um momento que seja 30 minutos durante a semana, pessoal. 30 minutos que seja, 30, 40 minutos, precisa passar disso durante uma vez na semana. Isso aí a gente gasta quase 4, 5 vezes de 30 minutos por dia em rede social. Nada contra, eu estou só fazendo um comparativo. Onde que a gente tem um foco e onde que a gente parece que tende a sintonizar mais e tá mais se deixar seduzir, até uma hipnose, né? De rede social, de conversar nos grupos, ou ficar vendo o computador ou o celular, né? Hoje é o celularzinho, jogando a bolinha, de repente a gente perde horas rodando, bolinha que vai, explode, bolinha que vem, explode do outro lado. Aí depois eu vou conversar, vou rir, aí eu vejo um monte de coisa, fico rindo, tudo bem, relaxa. O jeito só tem que olhar para cima. Não é? Mas de repente, se a gente computar o tempo que a gente gastou isso durante a semana, eu acho que dá no mínimo uns 10 leituras. Eu gosto de fazer a leitura, mas é um nome legal mesmo para fortalecer, uns 10 cultos do Evangelho no lar. A leitura do Evangelho no lar, o desafio de chamar a família. Se está sozinho, vai sozinho. Isso aí é ter paciência. É um grande exercício de paciência, pessoal. Nem seja sozinho, foca. Aí aquele dia eu vou tentar aquele dia naquele horário. Nossa, parece que nunca dá certo. Aí eu vou tentar outro. Vai tentando. O importante é não para de fazer. Vai chegar uma hora que conecta, dá a liga, dê o match espiritual.
E aí, de repente, ali vai abrir um pontinho de luz no lar de cada um, e que ali, de repente, começa a reunir bons espíritos, e os espíritos encarnados também se vinculou, vocês vão começar a conversar mais, vai chegando um, vai chegando outro, e vocês vão criando um ambiente de paz, serenidade e de trocas de boas energias dentro do lar de cada um. É a tarefinha de casa que a gente sempre tem que levar para executar quando a gente escuta no centro. E pode fazer esse teste, pessoal. Funciona com a beleza. E aí a leitura, né? Coisa rápida, faça a leitura do Evangelho e discuta. Discuta também de maneira aberta. Pergunta o que um sentiu, o que entendeu. Faça uma leitura rápida, depois peça vibrações para as casas e ponto final. Lugar de manifestações espirituais, tratamento, trabalho, tudo espiritual, é no centro espírita. Lá é pôr a aguinha para energizar e fluidificar, fazer a vibração para a família, para a sua casa, proteger todo mundo em volta e ver o que entendeu da lição do Evangelho. E melhor ainda, pega aquela lição e tenta executar durante a semana. Aí depois, na outra semana, volta aqui no centro. E quando tiver um outro palestrante aqui falando, outro que te perguntar quem é que está fazendo o culto do Evangelho lá, e a gente vai olhar e falar, que bom, eu agora consegui fincar uma pedra fundamental de luz dentro da minha casa e estou firme, estou fazendo. E ali está acontecendo várias mudanças. E acontece. Deus fala com a gente através das sutilezas, é através do outro. Deus fala muito em silêncio. Ambiente de paz é um ambiente tranquilo. Eu já até repeti aqui, não precisa elevar a voz. Quando tem muita gritaria, a gente não escuta a voz de Deus. Se diz que Deus tem voz, né? Deus não tem garganta, não tem voz. Deus, ele se revela. Deus está. Ele está, não, ele é o tempo todo. Então ele permeia tudo dentro da gente e a gente dentro dele. Isso aí são informações dos espíritos, com os atributos da divindade. Então, ele se revela, muitas vezes através das outras pessoas, através de uma conversa sutil, através de uma pequena palavra, dentro de uma frase, dentro de uma sutileza, dentro de um elogio, dentro de um agrado, dentro de uma colocação de uma ideia, dentro da oração que você entra no quarto e vai ter comunhão com Deus em segredo. Não foi assim que Jesus falou? Ó, e quer ter comunhão com Deus? Entre nos aposentos do seu quarto íntimo, do seu castelo interior, e comece a fazer uma conexão e converse com Deus em seu segredo. Ninguém sai contando segredo gritando. Ou se eu te conto um segredo, você já levanta aqui, já pega o microfone, dá licença. Não. Que alguém grita e fica falando segredo um para o outro de voz alta, é assim. Deus escuta a gente muito mais em ambientes de paz, conversas de paz. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, o tema, isso é bem rápido, tá? É um texto muito legal, ele está no capítulo 9, da parte das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí, o item, né? A paciência. E aí, muita gente já via só, às vezes, pegar frases, né, na internet, pegar frases lá na internet e ela começa, se digitar essa frase aqui, todo mundo vai ver uma figura muito ilustre do movimento espírita. E aí a paciência, né, pessoal? Paciência com a gente mesmo, paciência com as pessoas que fazem o movimento espírita. Paciência. Porque a doutrina é pura. Na realidade, a gente ainda está num nível de evolução espiritual que a gente ainda tem que alcançar a informação que os espíritos estão passando para a gente há muito tempo. Agora que codificou melhor nesses últimos séculos. Mas os espíritos falam com a gente, nossa, mas há milênios com a gente. E tudo que vem do alto é tudo puro. A gente é que às vezes movimenta e contamina um pouco pelos nossos personalismos, e está tudo certo, porque faz parte do nosso desenvolvimento. Então muitas vezes, quando você escuta uma coisa dentro do próprio espiritismo que não soa bem, paciência. Às vezes é do jeito que eu interpretei o que eu estou falando.
aí absorva, retenha o que te fez bem, o que te incomodou, não reverbere, não amplifique. Isso também é um desafio que a gente tem, né? Menos julgamento. Respira, paciência também é isso. Paciência é a comunicação não violenta. É não violentar o seu entendimento com as suas palavras e jogar farpas mentais através de palavras com algo que você não concordou, até dentro do espiritismo, até dentro de um trabalho aqui na casa. Sentiu uma coisa que te incomodou, entenda, tente observar que está todo mundo numa escola, e dentro de uma sala de aula, ainda mais com alunos mais ou menos no mesmo nível, vai ter briga mesmo. De repente o professor chega e fala, pega na mão, faz as pazes, né? Aí na outra semana já brigou de novo, fala, nossa, mas um dia vocês vão ser amiguinhos. Isso acontece. Então a gente reencarna para ser amiguinho um do outro. E assim, e aqui é bom, porque a gente vai entendendo, porque pacificar é libertação. O movimento de pacificação das forças espirituais é um movimento de libertação da matéria mais agressiva que prende a caminhada do espírito na sua jornada infinita, a caminho da luz. A luz, ela é Pai. A luz em si, ela é pacificada. Ela não entra, ela não agride. Aí você fala, mas se eu estou numa penumbra escura, de repente eu ligo a luz, eu me sinto incomodado. É tudo uma questão de adaptação. É que a gente acostumou a estar em momentos de escuridão e que no fundo não existe a escuridão. Existe o afastamento da luz e é um momento de afastei da luz, existe uma ausência de luz. Escuridão é a ausência da luz, porque a luz inclusive permeia todos os locais. Então o mal também não existe. O mal é uma criação nossa, para justificar só as nossas más condutas. O mal é o afastamento do bem. E o bem é o único caminho que existe. Então, se eu afasto das leis que regem o universo, eu estou em estado de maldade, em escuridão, ignorando o fato. Então, a guerra entre o bem e o mal nunca existiu. Existe na nossa cabeça. Nas leis universais isso nunca existiu, porque existe só uma coisa. Então, que na realidade o que existe é o espírito andando nas fileiras do conhecimento versus a ignorância. Então a gente vem simples e ignorante e vamos tentar fazer as melhores escolhas para ir conhecendo e evoluindo moralmente. Quando eu entendo isso, eu vou ficando em paz comigo mesmo, pacificado e cheio, né? Cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é legal, tanto é igual um evangélico falando, mas olha que beleza isso. Cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E quando eu estou cheio e estou, tipo assim, transbordando, eu quero entregar para o outro parte dessa energia. E eu quero entregar de maneira incondicional. Eu falo, vai, eu sou a ponte, eu sou o instrumento dessa coisa maravilhosa que chega em mim. Toma, sinta isso também e passa a sua energia aqui, essa luz para frente. Vamos esquentando o coração do outro. É acendendo a luz de cada um, pequenas brasas. Só soprar um para o outro, só para coisa boa, que vai acendendo a brasa da luz de Deus que habita em cada um. O problema é que a gente vem falando, nossa, isso é bom demais. Ah, mas eu quero ficar um pouco mais comigo, eu estou sentindo bem, e a gente mistura a sensação com o prazer. Aí o que eu posso também ganhar com isso? Nossa, é isso aí. Todo mundo viu o filme Nosso Lar 2? Quem não viu, aproveita para ver, parece que já até saiu do cinema, né? Saiu ainda não? Se não saiu, parece que está até metade do preço, né? E aí quem tem o idoso, né? Eu fiquei pensando que foi para metade do preço. Aí se o idoso chega com a carteirinha do idoso, ele paga metade da metade? Ele vai pagar um quarto do preço, que beleza. Mas se saiu, eu disse que está entrando no stream. Aí eu fui ver na internet, ele parece que vai entrar no Star Plus, ou algum streaming. Vai lá e veja. Ainda mais quem é espírita, esse segundo filme da sequência é mais técnica, mais doutrina espírita. É muito interessante, muito legal para ver a dedicação, né?
dos bons espíritos, dos mentores, para olhar e falar assim, vai galera, agora vai dar certo. E às vezes vem falando, será que vai dar certo? Aí vem, eu me sinto interessante que mostra essa questão da troca e da banana, e a pessoa se sente poderosa porque ela tem um parafusinho mais solto, eu brinco, né? O médio tem um parafusinho só mais solto, todo mundo tem. Aí fala que ele soltou demais e ficou doido, porque se ele desequilibrou um pouco na mediunidade, ele vai parar assim em hospital psiquiátrico. Mas enfim, equilibra, reajuste os parafusinhos. E aí a pessoa que tem um parafusinho mais solto para ter só um pouco mais de contato com essa outra dimensão, ele vem com missões. Toda pessoa que vem com esse trabalho especificado lá no contrato espiritual, ele vem com missão de usar disso e ajudar pessoas. Aí a pessoa olha e fala, não, mas isso aí vai me dar um certo poder. É o que mostra o filme, né? Aí desvia e fala, não, o que eu vou ganhar com isso? Agora eu estou vendo espírito, eu estou vendo, estou escutando, estou falando. Esquece essa questão, vai e seja de uma maneira mais intuitiva possível. Mediunidade é intermediar algo. Mediunidade é um conversar com o outro. Mediunidade é você passar uma informação, escutou uma informação, e aí checa primeiro, porque senão você está sendo um médium de fake news, um médium que está desconstruindo um ambiente de paz. E muitas vezes com o espírito, porque você viu no filme, mostra o tanto que os espíritos estão aí em volta, permeando tudo também. E ali sutilmente soprando na cabeça, e a gente nem tendo essa noção, eu vou lá e passo uma mensagem, mesmo eu sabendo que era um pouco errado, eu ainda pioro a situação, e aí eu aumento a fofoca, eu aumento a história só porque eu não gosto dele, então eu vou inventar essa história mesmo para destruir. Você deliberadamente, de maneira consciente, está usando suas forças intelectuais e mediúnicas para destruir algo. Muitas vezes a gente faz isso. E aí condicionar a força do Espírito Santo é os próprios espíritos superiores olhar e falar assim, ai meu Deus, mas tá bom, eu tenho paciência. Deus é a paciência infinita, Deus é paciente. Porque Ele respeita as nossas escolhas. Mas a paciência dele, ela é exemplificada também na justiça dele, de que vincula, é um efeito vinculante do que eu sou livre para plantar o que eu quiser, mas o que eu plantei eu vou colher o que eu plantei. Então eu sou livre para olhar e pegar o chapeuzinho dele aqui, ó, se é do Panamá ou não, até parecido, para pegar esse chapeuzinho aqui, ó, eu sou livre, eu posso ir agora aqui, ó. Aí apaga aqui e fala, ó, deleta essa parte aí, peguei o chapéu, vou sair pensando, gritando. Eu vou responder também pelo ato que eu fiz. Então não tem como, isso também é uma lei que mantém a ordem universal. Se eu plantar cebola, eu não vou colher morango. E a cebola tem o seu tempo, tem o seu jeito de tratar, cada um tem a sua especificação. Essa é a parte da ciência, do conhecimento das coisas, conhecer e saber o que está fazendo. Então isso é muito importante, termos essa consciência do poder quase que ilimitado, porque em níveis nesse planeta o livre-arbítrio é um pouco relativo. Como assim? O livre-arbítrio é um pouco relativo, porque eu não posso olhar agora para a Lua, na minha força mental, e falar, Lua, sai daí Lua, agora eu quero a luz, e vou mudar tudo, e vem Sol. Não, tem espíritos, dependendo do nível de evolução, o livre-arbítrio dele vai amplificando, eles vão tendo esses movimentos. Só que esses espíritos têm uma consciência plena da ordem das coisas, e está tão em paz, e quer fazer tanto menos isso, a sensação de controle, por isso que eles estão nesse nível. E com forças mentais puxam nebulosas das estrelas, né? A história do nosso Senhor, o Mestre Jesus. Os primeiros capítulos do Caminho da Luz, né? Puxa as forças nebulosas do Sol e forma o planeta. Agora a gente aqui, eu tenho um livre-arbítrio limitado até aqui, mas está tudo certo. Só que eu tenho também que ter cuidado com esse potencial relativo nesse nível de evolução, eu tenho que ter cuidado com essa força. Por quê? Porque eu tenho que colher tudo que eu fizer. Voltando aqui no texto, senão o tempo acaba e eu não leio nem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, não posso. Ainda mais que quem escreve esse texto aqui, né, um espírito amigo,
Ele escreveu, esse espírito escreveu em 1862 na cidade de Havre, na França. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Depois vocês dão uma googada lá, Google frases, põe isso e vendo as imagens vão ver o que vai aparecer, né? Aí todo mundo vai ver. A dor é uma bênção, começa assim, né? Bem provocativo, né? A dor é uma bênção. Mas será que é uma bênção? Nossa, olha que dor abençoada para trazer espíritos de volta a esse planeta, a dor do Pai. É dor. Olha a dor. Não, aí eu tenho anestesia, não, mas vai doer depois também, porque passa anestesia depois da cesárea, dói também. Mas aí, os espíritos reencarnam para continuar a sua caminhada. Olha que dor abençoada de eleitos que reencarnam aqui. Aí a dor do crescimento dói também. Eu estou falando dor física. Dói a canelinha, já viu aquelas dores ósseas? Às vezes tem dor. Por quê? Porque a gente precisa evoluir. Então, crescer no nosso nível espiritual dói. Mas o sofrimento é quanto eu interpreto e quantifico essa dor. Como assim? Voltando a dizer, eu posso tirar o chapeuzinho. Eu invoquei com o seu chapeuzinho, né? Gostou. Eu posso tirar o seu chapeuzinho e te dar um cascudo. Pá! Aí complicou. Ele pode olhar e falar assim, e gritar e chorar tudo. Eu falei, mas gente, eu só dei um cascudinho. Mas ele interpretou assim. Ou então eu posso tirar, dar um cascudo e ele olhar e falar assim, nossa, o que aconteceu com ele? O estímulo foi o mesmo, com a mesma força, a mesma pressão, tudo. O jeito que você manifestou sua dor e mostrou para todo mundo, isso é o sofrimento. Por isso que fala, a dor é importante nesse planeta, ela é regra. O sofrimento é opcional. A opção é porque o volume no rádio da dor, eu é que coloco. Esse é o sofrimento. Isso é interessante? E aí eu posso também pôr limite nesse sofrimento, de olhar e falar assim, eu vou enfrentar essa dor. Algumas dores são difíceis, perda de filhos, dores que vêm dessa pandemia, isso é sério mesmo, né? A dor da alma, né? A dor mental, a dor da depressão. Existem dores que a gente, engraçado, não tem nem como medir, né? Até a dor mesmo física, isso não tem um aparelho que mede, não tem como eu tirar o sangue e pular uma máquina e dosar dor, o nível de dor. É tão interessante isso, né? Porque isso é uma essência muito espiritual, é abstrato, mas eu posso tentar pôr pelo menos um freio nessa dor e não deixar a dor virar um sofrimento que vai impedir a minha marcha evolutiva. Só que às vezes a perda de um ente querido pode travar mesmo. Aí o que eu faço? Venho no centro espírita, ou eu procuro, ou qualquer outra religião, eu procuro um alívio desse sofrimento. Por isso, grande consolador, porque no centro espírita, para uma pessoa que acabou de perder um filho, ela não está ainda até no equilíbrio, a dor está doendo tanto que às vezes ela não tem ainda aquela sensação, está recente a perda, aí ela não tem aquela sensação de ainda querer estudar as bases, o Pentateuco, como Kardec fez, a teoria, espírito, não, na realidade ela senta aqui, ela só quer o acolhimento, ela quer a paz dos espíritas, ela quer o ambiente, ela quer receber o passe, escutar, ela quer ouvir alguém falando, fala assim, fica tranquila, seu filho vive, seu marido vive. O espírito é indestrutível, isso dá um consolo. Quando fala em consolação da doutrina espírita, sempre vem essa frase, esse é o jeito que eu interpreto. Quando vem essa frase para mim, me dá um misto de uma força e de tranquilidade, só que aí tem que acreditar, e aí entra no artigo de fé, porque fé é algo que a ciência não explicou, mas tem que acreditar. Eu não vou acabar nunca mais para sempre, forever, ever, da eternidade, licenças. Isso é fantástico. Então o que morre é o corpo. Uma criancinha, quando a gente vê lá na África, quando a gente faz os trabalhos de Fraternidade Sem Fronteiras, e vê aquela criancinha ali morrendo de fome, ainda tem gente morrendo de fome hoje no mundo, tem tanto alimento no mundo, mas enfim, morreu de fome. Nossa, a gente fica, dá uma sensação, uma opressão, de ver aquela criança, 2 anos, nem 1 ano,
Meu Deus, o que aconteceu? Não deu tempo de falar mal de ninguém, nem pecou. O que ela fez para merecer isso? Nossa, mas será que Deus quis isso? Não, vem tantas perguntas, né? Aí o Espírito também olha e fala, tá bom, eu nem sei, imagina o que aquilo não foi, né? Foi um alemão nazista, a gente também tem isso, né? De olhar para justificar isso. Calma, julga nada, só sinta aquilo, e se você olhou aquilo, tenta exercitar para aliviar aquele. Você ali é um instrumento também. Se você está ali olhando e está sentindo isso tudo, com certeza tem uma vinculação, é tudo muito perfeito, viu? Os planejamentos espirituais, nossa, é muito mais perfeito do que a gente possa imaginar. Muito perfeito. Então está tudo certo, não existe erro nos planos de Deus. Não existe. Então olhou? Pensa nisso agora não, vai lá e faça. Pelo menos alivia a expiação daquela alma que está ali. Pode ter sido um dos piores seres, pode ter feito muita maldade, fez muita gente passar fome em guerra e está ali passando aqui a fome. Mas se você está ali, alivia o sofrimento. Se morreu, você fez até onde você podia. Você foi um instrumento do Espírito Santo de Deus, daquela boa energia que vem do alto. Passou para ele ali, ajudou aquele Espírito. O que morreu foi o corpo. O Espírito foi. E o Espírito continua em jornada. Quando a gente para e pensa assim, eu acho que isso é um grande consolo, uma grande pacificação da doutrina espírita. Por quê? Porque se a gente sentir isso por no coração, não vai apagar essa dor, mas alivia bastante. Acho que um grande analgésico espiritual é essa argumentação da continuidade da vida que segue. A vida após a vida. Por quê? Porque morte é só transições. Morte é só trocar de roupa. Então só existe vida. É vida que segue. Vida aqui, vida ali, passando pelas pedrinhas, passando depois pelas plantinhas, por tudo, pelos mosquitinhos. Não precisa ser o Aedes, né? Mas enfim, se for o Aedes que veio, olha só que interessante. O nome, a gente está morrendo de medo, né? Do mosquito, mas o mosquito ele é só um intermediário. O mosquito ali é um médium sem saber, porque ele instintivamente ele só quer a fêmea, né? Só quer pegar o sangue nosso para amadurecer os ovinhos dela que estão na barriguinha, para soltar mais mosquitinho. Ela quer isso. Ela não quer matar ninguém, não, nem passar vírus, é porque ela está contaminada com o vírus que está dentro dela, o vírus da dengue, hoje tem o zika e o chikungunya. Esse é um instrumento, e aí a gente vai atrás, olha tudo que é legal, conhecer. Aí você vai ver o nome, Aedes aegypti. Aí você vai, o termo, etimologicamente falando, a tradução é o odioso, nome feio, né? O odioso do Egito. Você fala, nossa, então esse mosquito nasceu aonde? Na África. E ele espalhou todo, começa no Egito. Tanto é que naquela época, desde aquela época, tinha as dengues, essas viroses que passavam. Então, às vezes, o faraó, porque os repelentes eram o quê? Ele punha escravos em volta e passava um tábua de mel, porque os mosquitos tinham que pegar nos outros, para não pegar nele. Isso acontecia. E aconteceu muito aqui com os senhores, donos de fazendas de engenho, que eles untavam de soluções, essências para atrair os mosquitos, eram os repelentes humanos vivos, dos escravos. E olha só o tanto que a gente, até hoje, lutando com a colheita, olha a colheita aí, de muito tempo, colheita, e vamos tentar aprender, e muita gente sofrendo, padecendo, de um plantio muito estranho, errado, fora das ordens do conhecimento e da ordem de uma evolução espiritual fraterna, lá atrás. Por quê? Como que o odioso do Egito, o mosquitinho Aedes, está cheio aí, hein? Dessas chuvas então, está cheio nas casas aqui, tá? Peste mesmo, né? Como é que ele chegou nas Américas? Pelos navios negreiros. Tráfico de escravos. Fomos lá, pegamos o negócio e trouxemos para cá. E ele está aí agora. E a gente lutando com isso. Olha que interessante, parece um efeito borboleta. Você mexe uma coisinha da ordem natural das coisas, a gente vai ralando, e paciência para entender disso. Vamos na sequência. Como é que está meu horário aí? Pelo pessoal da internet aí, ô YouTube, fala aí, né? Dá um comentário aí, tá acabando? Como é que está o horário aí? Senão eu vou perdendo, né? Ô meu amigo aí da vovô Pedro, como é que está o horário aí? Tem relógio aí? Eu tenho até 8h15. Alguém tem hora aí? Ah não, eu estou perguntando ali, ó. Olha lá. Rapaz, já passou 5 minutos, hein? Então eu vou terminar em homenagem a esse espírito. O espírito
espírito amigo era aquele espírito. Então, ó, eu estou estimulando aqui, eu costumo fazer isso mesmo, eu fui só um pouquinho para estimular vocês a pegarem o Evangelho lá em casa. Que aqui, no Centro Espíritas hoje, é assim, você tem que falar rápido, soltar um monte de provocações, não tem que ficar palestra pública. Eu estou seguindo um novo movimento que está acontecendo, que vem depois de pandemia, e isso é bom. É jogar provocações rápido. A palestra pública não é aula, isso, nada contra, falar lição, não, tem um momento do estudo. Você quer jogar coisa rápida e estimular todo mundo a continuar e procurar as informações que eu falei tudo aqui, porque muita coisa que eu falei aqui pode estar tudo errado, viu? Pode falar do que eu entendi, do que eu aprendi, então vai lá e procura a sua informação. O Espiritismo é isso, hein? O Kardec sempre estimulou isso, hein? Vai lá e procura a informação, confirma a informação, confirma. Tem uma parte lá em Obras Postas, está lá, a biblioteca de um espírito. Isso eu achei fantástico. 10 a 20% da biblioteca de um espírita tem que ter livros que contradizem. A gente tem que aprender a evoluir, aprender com contraditórios. São os que atacam o próprio espiritismo. Vamos ler o que falam. Por que muitos falam que o espiritismo é maldição? Aí vamos lá entender. Por quê? Aí fala, nossa, por causa disso aqui, mas isso aqui, beleza, é só por causa disso. Aí você vai fortalecendo o seu ambiente de fé. Interessante? Eu fortaleço por enquanto, eu ainda procuro. Se eu achar uma coisa mais lógica do que a pluralidade das existências, ou vulgo reencarnação, né? Porque fala reencarnação, eles jogam lá, é coisa de indiano, de hinduísmo, pluralidade das existências, somos plurais e solidários entre as nossas próprias existências. Pluralidade das existências, para justificar todo esse mecanismo. Se eu achar uma coisa mais lógica, inteligível até e que vai pacificar o meu coração, eu vou olhar e falar assim, obrigado Espiritismo, muito obrigado, você me trouxe até aqui. Mas agora eu vou dar uma atualização no meu sistema operacional do celular, não tem isso? Não vai atualizando para evitar as travas? Ainda não achei. Você vê tudo que você confronta o Espiritismo dentro da ciência, dentro das filosofias, dentro de tudo, fala, nossa, o Espiritismo, entre aspas, é irritantemente lógico e te clareia a mente por conta disso, ele te dá essa abertura até para questionar ele próprio. Que potência que é isso, que paz e consciência e fortaleza do que está falando a pessoa tem, que ela dá abertura e fala, questione tudo que eu falei aqui. E põe a ciência para neutralizar e higienizar os abusos do pensamento religioso. E também põe o pensamento religioso também para não deixar o cara fosforilar na filosofia. Porque senão o passarinho sai voando filosofando. Então é o elemento filosófico, científico e religioso da doutrina que um regula o outro. Olha só os pesos e contrapesos, né? Freios e contrapesos desse sistema que é muito interessante, muito elegante e pacificador. Vamos na última frase aqui, ó. Sede também, então, pessoal, pacientes, como Cristo foi. A palavra Cristo resume tudo, por quê? Porque ele sofreu mais do que qualquer um entre nós e não tinha nada para dever nesse planeta. Isso é muito legal, porque isso aqui mostra também o conjunto de informações que esse espírito amigo que acompanhou o Divaldo, muito tempo. E o Divaldo, nossa, você fala tão bem, você escreve tão bem, quem é você? Eu sou espírito amigo, estou te treinando. E ficou muito tempo só como espírito amigo. Então, ela dá duas manifestações no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela ajudou a codificar o Espiritismo em duas partes no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse espírito amigo é Joana de Ângeles, freira católica, e que escreve esse tema tão bonito que se chama paciência. Ter a paciência do Cristo, né? Nossa, ter a paciência do Cristo, sim, tudo a gente tem que imitar o Cristo. Imitar o Cristo. Por que imitar? Porque se a gente tem ele como modelo é algo que eu tento copiar. Eu falo, que coisa mais pesada? Não, tenta copiar. É lógico que a gente nunca vai conseguir chegar nesse momento. Então, tente colocar em situações. Está acontecendo uma briga aqui agora. Meu Deus do céu. Se eu pôr Jesus nesse debate aqui agora político, o que ele ia falar? Então, vou pôr Jesus ali na campanha. O que ele ia fazer? Tente começar a fazer esse exercício. Tente, antes de você tomar uma atitude, paciência até na resposta.
tente respirar, fazer uma oração e falar, nossa, e Jesus aqui nessa situação? O que faria, né? Se Jesus lá no tribunal de Haia senta e fala, Jesus, você é representante do planeta Terra, dos cristãos, né? O que você tem para falar dessa guerra que está acontecendo lá na Palestina? Olha que interessante. É desafiador, né? Esse ambiente, porque aí a gente sempre vai buscar a essência, a base cristã, que está permeada em todas as doutrinas religiosas, né? E pegar ele como o nosso referencial de melhor modelo adotado para o planeta Terra. O nosso modelo e o nosso guia de todas as virtudes, inclusive a paciência. Obrigado pela paciência de todo mundo, obrigado, desculpa os espíritos, aí passei mais de 8 minutos, ao pessoal aqui da internet, desculpa também, já está entrando aí, ainda bem que não ficou tão tarde, então se der, dá para ver o Big Brother, e aí vem aquela confusão toda lá, para o Big Brother e vai ler um pouquinho um texto saudável. É isso, mas não precisa abandonar tudo não, mas começa a fazer seleções, começa a priorizar o que a gente está enchendo na nossa cabeça. Porque de repente eu coloco muita informação, só coisa de impulsividades e agressividades, não tem como. No outro dia eu vou ter que, eu vou ter que despejar isso no outro dia em alguém. Então por isso que às vezes a gente despeja e fala, meu Deus, mas eu não sou assim, eu não queria fazer isso. Meu Deus, por que eu respondi tão agressivamente, ou então de maneira que eu não pensei naquele grupo lá e agora eu vou ficar o resto do dia pensando, briguei com minha tia, com meu irmão, entendeu? Aí a gente vai sempre correr atrás para tentar um pedido de desculpa de algo que a gente nem precisava ter construído, a gente não precisava ter, nem construído, né? Ter destruído aquele ambiente de paz. Então pacificar é prevenir de várias situações de dificuldade. Obrigado a todos. Que a gente tenha uma semana de muita paz. Você se importa de fazer oração? Fazer oração? Vamos fazer uma prece. Vamos agradecer desse momento de paz. Agradecer a oportunidade de ter saúde para chegar até aqui, absorver as melhores energias, as melhores informações dos nossos amigos espirituais, que abençoam os trabalhos dessa casa há tanto tempo, que eles possam permanecer iluminando todos aqueles que aqui chegam, procurando alívio para as suas dores, acalentar as suas feridas de alma, que a gente possa seguir em paz para as nossas casas, respeitando o pensamento um do outro, tolerância nas palavras, tolerância nas agressões dos outros, nas acusações, e que os nossos bons espíritos, o espírito protetor de cada um, possa ter mais acesso e que a gente possa, acima de tudo, dar permissão para eles nos intuírem ao bem. Que assim seja.